A paz do Senhor, irmãos. Chegamos à nossa aula sobre revelação da Bíblia, na nossa disciplina Teologia Sistemática 1. A Bíblia, sem dúvida, é a palavra de Deus. E conforme nós encontramos nas páginas sagradas, o Senhor tem se revelado à humanidade através da sua criação, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Outra forma de que Deus se revela ao homem é através das suas consciências, conforme Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo diz, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas a revelação mais clara e compreensível do Senhor são as Escrituras, a Palavra de Deus. É por meio da Palavra de Deus que o homem entende racionalmente o plano salvífico. Em Romanos 15, versículo 4 está escrito: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus inspirou os seus servos que registraram diversos ensinamentos e exemplos de vida com o propósito de revelar a sua vontade à humanidade. E na Bíblia nós não encontramos contradições. Mesmo os autores tendo vivido em épocas diferentes, lugares diferentes, costumes diferentes, Deus foi capaz de fazer com que um pescador, um pastor de ovelhas, um médico e um grande erudito, por exemplo, escrevessem textos harmônicos e simetricamente coerentes. Diante disso, para nós entendermos a revelação bíblica, precisamos compreender alguns aspectos desta revelação. O primeiro deles é a clareza das Escrituras Sagradas. Conforme outros textos, como as profecias de Nostradamus, quando nós as observamos, nos deparamos com um emaranhado de palavras, frases e orações sem qualquer nexo. Mas na Bíblia Sagrada não é desta forma. A Bíblia é pura e simples, é clara e cristalinamente simples. As suas profecias não se escondem em impossibilidades, mas mostram-se em cumprimentos e realizações. A clareza é uma das doutrinas mais surpreendentes da Bíblia. Mostra-nos que podemos confiar em Deus que se comunica conosco em nossa linguagem. Sua mensagem, posta em contraste acima de nossa razão, não a contraria, mas surpreende-a com coisas grandes e jamais cogitadas. E para entendermos a clareza das Escrituras, precisamos entender o conceito que significa qualidade do que é claro, inteligível e perfeitamente compreensível. A clareza da Bíblia é uma de suas principais características, a qual ela se torna plenamente inteligível a quem se dispõe a examiná-la com um coração reto, humilde e predisposto a aceitá-la como a inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus fala por intermédio de Moisés dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso demonstra que a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus podem ser compreendidas inclusive por uma criança. Aliás, a Bíblia é tão simples que para compreendê-la é necessário que nos tornemos como crianças, com o coração puro, ouvindo assim a voz do Senhor. O segundo aspecto que nós devemos entender para compreender a revelação bíblica é
que a Bíblia é nossa regra de fé, prática e viver. No Ocidente, especialmente na América Latina, onde nós vivemos, não é comum nós encontrarmos pessoas questionando a supremacia da Bíblia, exceto alguns formadores de opinião que se consideram eruditos, que têm aparecido nos últimos dias, principalmente por meio das mídias sociais, que às vezes aparecem também em seminários e faculdades teológicas, atrevidamente, embaladas pelo orgulho do ungido querubim, questionam não só a palavra de Deus, como também o Espírito Santo que a inspirou. Entretanto, assim como o povo de Israel acatava sem questionar os oráculos do Eterno, e assim como a igreja primitiva curvava-se ante a autoridade das Sagradas Escrituras, nós devemos agir da mesma maneira, em temor e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus. Como haveremos de questionar a autoridade da Bíblia Sagrada, se a sua autoridade é absoluta? Se a nossa autoridade é limitada e a das Escrituras não conhece limites, elas são supremas em matéria de fé e prática. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, prática e viver. O terceiro aspecto que nós devemos entender é a autoridade da Bíblia. O que é a autoridade da Bíblia, em que ela consiste? A autoridade deriva do termo latino autoritatem, que significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos e, de acordo com estes, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado, porém de ser compreendido como poder absoluto e inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A própria Bíblia dá testemunho quanto à sua autoridade. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso, através da reforma protestante, guiados pelo Espírito Santo, os reformadores recolocaram as Escrituras no centro da Igreja, legislando sobre a doutrina e acerca da conduta dos cristãos. E o quarto aspecto que nós devemos entender para compreender a revelação bíblica é a completude das Sagradas Escrituras. Há um tempo atrás, nos Estados Unidos, foi publicado um livro onde alardeou-se que se tratava de uma perfeita complementação das Escrituras. A obra, tida como ímpar, traria em suas páginas novas revelações e colocaria à disposição dos simples e incautos mortais as palavras seladas de Daniel, a súmula da visão de Paulo e a interpretação das vozes ouvidas por João no Apocalipse. Tal livro era de tão forma poderoso que, apropriando-se alguém dele, caía no poder, recebendo de imediato toda sorte de bênçãos que não conseguiria obter ao longo de muitos anos de vida cristã. Entretanto, quem examinou o mencionado livro, como foi o caso de alguns autores, pôde constatar inúmeras impropriedades lógicas, erros gramaticais, doutrinas que, ultrapassando as raias do bom senso, já resvalavam
para a heresia, escorregavam ali para a apostasia, deslizavam mais além para as garras do pai da mentira. Se estudarmos atentamente as heresias, constataremos a maioria delas surgiu porque os seus autores desconheciam esta verdade elementar. A Bíblia é completa em si mesma. A revelação bíblica é completa. Não há qualquer outra revelação que seja a vida como complementar às Sagradas Escrituras deve ser desconsiderada por aqueles que entendem ser a Bíblia a inerrante, inspirada e infalível Palavra de Deus. A Bíblia não necessita e jamais necessitará de acréscimos ou correções. Ela é completa, perfeita em si mesma. E por isso o povo de Deus, à luz do que está escrito em 1 Coríntios 14, jamais deve permitir que supostas ministrações do Espírito Santo, visto que abusivas, sejam exercidas por milagreiros que se consideram superiores à palavra de Deus e ao Deus da palavra.